Quando a gente pensa na França, o que vem à cabeça? Baguetes quentinhas, queijos deliciosos, uma boa taça de vinho e, curiosamente, pessoas que parecem aproveitar tudo isso sem engordar. Mas como é que pode, né? Vamos tentar desvendar esse aparente paradoxo. Pois é, essa foi a mesma pergunta que a autora Mirelle Guiliano se fez. Como ela vivia entre a França e os Estados Unidos, ela notou uma diferença cultural assim gritante na forma como as pessoas se relacionam com a comida e o peso. E foi essa observação que a levou a uma investigação fascinante. E olha, a resposta que ela encontrou não tem nada a ver com genética. Não existe um tal de gene da magreza francês. O segredo, na verdade, é uma combinação de hábitos, de tradições e toda uma filosofia de vida que, surpreendentemente, pode ser aprendida e adotada por qualquer pessoa em qualquer lugar. A jornada da autora para desvendar esses segredos começa, olha que ironia, justamente quando ela sai da França. Como estudante de intercâmbio lá nos Estados Unidos, ela se deparou com uma realidade totalmente nova e diferente. Mergulhada de cabeça na cultura americana, ela se apaixonou por novidades como cookies e brownies. Mas junto com isso, ela também acabou adotando hábitos que seriam impensáveis na França, como, por exemplo, comer em pé, com pressa, no caminho para algum lugar. E qual foi o resultado dessa imersão cultural? Bem, o que ela mesma chamou de uma catástrofe de 10 quilos. Em só um ano, a balança mostrou um número que a deixou bem assustada. Imagina só a cena, a volta para casa depois de um ano fora. Era uma mistura de muita alegria com uma baita apreensão. Como é que a família ia reagir à nova aparência dela, que ela até tentava esconder nas fotos que mandava? Você parece um saco de batatas. Imagine o choque, foram essas as primeiras palavras do pai dela. Não foi por maldade, não, foi puro espanto. Mas foi aquele estalo, aquele choque de realidade que ela precisava para começar uma virada de chave na vida. Completamente desesperada, a Mirelle foi pedir ajuda para o médico da família, que ela apelidou carinhosamente de Doutor Milagre. E ele não passou uma dieta maluca, nada disso. Ele propôs um retorno aos princípios que ela tinha esquecido. E aqui vem a primeira ideia transformadora do Dr. Milagre. A meta não era buscar o tal peso ideal, aquele das tabelas de seguro, sabe? Mas sim o peso de bem-estar, ou seja, aquele peso em que a gente se sente bem, com energia, com vitalidade. O grande objetivo, então, era alcançar o estado de bien dans sa peau. É uma expressão francesa que significa, literalmente, bem na própria pele. É sobre se sentir confiante, confortável e, acima de tudo, feliz no próprio corpo. Tudo é uma questão de equilíbrio. Era basicamente esse o mantra do Doutor Milagre. O método dele não era baseado em restrição, em cortar coisas. Era sobre redescobrir o equilíbrio, o prazer na comida e, o mais importante, aprender a ouvir o que o próprio corpo tem a dizer. Então, o Dr. Milagre montou um plano de 3 meses para recalibrar o corpo e a mente dela. E olha, não era uma dieta de passar fome, não. Era um processo de reaprender a se relacionar com a comida, começando com um passo bem simples. Durante 3 semanas, a única tarefa da Mirelle foi manter um diário alimentar. Anotar tudo que comia, onde, quando. O objetivo não era contar calorias, de jeito nenhum. Era só para ela ganhar consciência dos próprios hábitos, sem julgamento, sabe? E claro, esse diário começou a revelar os suspeitos de sempre. Aquelas comidas que a gente come por hábito, por conveniência ou até por ansiedade, mas que não trazem um prazer de verdade. Eram eles que estavam causando desequilíbrio. Para dar aquele pontapé inicial, ele sugeriu uma sopa mágica de alho poró por 48 horas. É uma receita super tradicional na França, um diurético bem suave que ajuda a dar uma limpada no sistema e a preparar o corpo para as mudanças que vêm pela frente. A partir daí, a transformação foi construída em cima de alguns princípios-chave. Primeiro, qualidade acima de quantidade, que na França significa ir na feira comprar ingredientes frescos. Depois, celebrar a variedade de alimentos e transformar cada refeição num ritual, sentando à mesa, sem distrações. Isso naturalmente ajuda no controle das porções. E talvez o mais importante, comer o suficiente para nunca sentir aquela fome desesperadora. Sabe, aquela que nos leva a fazer escolhas ruins. Mas, olha só, aquele plano de 3 meses era só o começo. O verdadeiro objetivo era transformar tudo isso numa filosofia para a vida toda. Um estilo de vida sustentável que tem tudo a ver com a cultura francesa. E essa tabela aqui mostra bem a diferença de mentalidade. É gritante. De um lado, a gente tem a cultura da dieta, que é baseada em privação, em culpa, em extremos. Do outro, a abordagem francesa, que foca no prazer, na qualidade, no equilíbrio e na moderação.
No fim das contas, o que a gente aprende é que o tal segredo francês não é uma dieta, mas sim uma relação saudável e equilibrada com a comida. A comida é vista como uma fonte de prazer e de bem-estar, não como uma inimiga. E essa é uma mentalidade que é sustentada por toda uma cultura que valoriza os rituais e a qualidade do que se come. E tudo isso deixa a gente com uma última reflexão. E se o grande segredo do bem-estar não estiver na privação, mas justamente em aprender a cultivar o prazer? Talvez a chave seja simplesmente aprender a saborear cada momento, cada garfada. Uma mudança de perspectiva que pode, de fato, mudar tudo.